Boa noite para todos. É sempre muito bom poder participar de um trabalho que a espiritualidade nos permite, reunirmos em nome do nosso Mestre Jesus, sabendo que todos nós somos amparados por Ele. Muito bom vê-los aqui e agradecer a oportunidade da casa de eu estar aqui presente. O tema proposto é a influência dos espíritos na nossa vida, no nosso dia a dia. Sabemos que estamos em volta de um mar, como se fôssemos peixes, e esse mar, nós somos envolvidos pelo fluido vital, pelo fluido cósmico. E além desse fluido, nós estamos lado a lado com os nossos irmãos que estão no mundo espiritual. Há uma ideia de que, proporcionalmente, enquanto um está encarnado, deve ter pelo menos 7 querendo voltar para resgates e tudo mais. Então, a nossa responsabilidade enquanto encarnados, qual que é? Fazer a nossa parte. Ninguém vai mudar de um dia para o outro, mas o bom espírita, ou o verdadeiro espírita, é aquele que todos os dias levanta e trabalha os seus impulsos. Ele procura melhorar a sua pessoa. A partir desse momento que ele tem essa consciência, ele passa a criar em torno de si uma áurea ou uma egrégora que o protege, que permite que ele consiga superar as aproximações espirituais. Elas ocorrem diariamente, em todos os momentos, em todos os lugares. Mas, Ricardo, nós temos que ter medo? Não. Se você é um espírita verdadeiro, você tem fé. Se você tem fé, qual que é o mecanismo de defesa? Eu já vou antecipar. A prece. A sintonia, essa é a nossa defesa. Principalmente aos médiuns, porque os médiuns, eles têm uma sensibilidade mais ostensiva e, com isso, ele consegue captar todas as influências ou algumas influências que ocorrem em todos os espaços, em todos os locais. Sabemos que todos nós somos médiuns, sem exceção. A diferenciação é que alguns já estão ostensivamente trabalhando ou com a sua mediunidade aflorada a um ponto que ele tem que primeiro estudar o espiritismo, para que ele tenha base e com isso ele possa conseguir ser o instrumento da espiritualidade superior. Porque nós vamos ficar expostos a todo tipo de espíritos, que somos nós. Nós encarnados, nós temos pessoas boas, nós temos pessoas mentirosas, nós temos pessoas brincalhonas, nós temos pessoas que têm a tendência para a violência, têm a tendência para o furto, para o tráfico de droga e por aí afora. Mas também nós temos pessoas que estão voltadas para o bem. Reunir-se numa casa espírita, participar de uma tarefa numa casa espírita, porque somos todos espíritos. O que vai nos diferenciar? Eu estou vendo você, estou vendo ele, então eu consigo me defender. Eu não permito que você me faça alguma coisa à minha pessoa, porque eu estou te vendo. E quando o assunto é com os invisíveis, muda alguma coisa? Não. Mas será que o nosso Criador ele seria tão ruim que ele ia esquecer-nos e deixar-nos entregue à sorte? Não. Os diversos médiuns, ao longo da nossa história, cada um na sua época, cada um com a sua característica, foram trazendo, através dessa sintonia com a espiritualidade superior, foram trazendo as nossas informações de como é que você se protege, como é que eu devo agir. E durante essas oportunidades reencarnatórias, nós vamos aprendendo e vamos assimilando no nosso perispírito. E quando você aprende, você não perde isso. Você vai reencarnar 1001 vezes, mas o que você aprendeu fica contido em você.
Só que a cada reencarnação, você está melhor. O espírito, como ele cantou na música de aquela hora, né? Você pode estagnar, ficar no local parado. E é permitido. Agora, quando você tem a consciência que você tem que evoluir, então você precisa fazer alguma coisa. E quando você começa a fazer o bem, você passa a se expor. Se eu vou cuidar de uma pessoa que tem um vício, por exemplo, com droga, etc., certamente que os amigos que estão envolvidos com esse nosso irmão, eles vão ficar chateados. Você está tirando o meu hospedeiro do meu controle? A minha influência, né, o espírito, né, a minha influência sobre o meu hospedeiro. Então, nós temos que ter a consciência da responsabilidade do trabalho. Daí as reuniões de desobsessão serem muito importantes, porque ele vai ser trabalhada a psique do espírito, tanto do que se chama vítima, né, que na verdade não é, somos amigos, tanto quem obsedia e quem está sendo obsediado, em verdade somos amigos. Na maioria das vezes, grandes amores, foram pais, mães, avós, tios, marido, mulher. Então, se transformam em tese, eu não gosto de usar o termo, mas só para deixar bem claro, em inimigos, uma cobrança secular às vezes. Então, nós conseguimos vitimizar essa relação. Eu estou sendo obsediado, eu vou para o centro ser tratado. Não, o outro também é vítima. Você deu causa a um evento que ele foi incomodado. E como a lei de ação e reação é fantástica, é permitido que ele venha e fale, olha, eu vou cobrar isso. E só tem um jeito da gente acertar essa conta. É pedir o perdão. Peço o perdão para ele. Certamente não vai ser dado e conseguido no primeiro momento. Por isso que as reuniões de tratamento espiritual é importante. Que enquanto os médios estão, o dirigente, a casa está dirigindo, esses espíritos são trazidos e são proposto a eles a reeducação. Eu não consigo perdoar, ele fala. Tenta. E a referência dele somos nós. Aí ele fala, tá aí você hoje falando bonitinho aí na frente do centro, mas você fez isso comigo no passado. Você era cruel, você fez isso. Você... E aí o que eu vou falar para ele? Você acha que eu mudei? Continuo o mesmo espírito, com toda aquela disposição de fazer o que eu fiz. Oh, mas isso é um absurdo? Não, só que tem um detalhe. Eu falo muito isso, que aí como Paulo, eu caí do cavalo e vi que, olha, o Cristo, a oportunidade é a reforma. Então eu preciso botar isso em prática. Aí você vira para o Espírito e fala assim, você não acredita? Não, me acompanha. Aí ele vai ver eu chegar aqui no centro, trabalhando, atuando, ajudando, fazendo uma tarefa, fazendo a prece, cantando. Quer dizer, quando faz essa sintonia gera uma proteção, porque o que nos protege dos espíritos, não adianta parede, chumbo, etc. É a sintonia vibracional. A proteção é essa. E ela é ser alcançada com a nossa disposição de trabalhar para a caridade, na proposta de modificarmos a nossa essência. Então, aquele impulso que eu tenho, que é negativo, eu vou trabalhar ele todos os dias. Quando eu faço isso, ora, se eu tenho, e aí não é nenhuma, não estou julgando, apenas exemplar. Se eu tenho um hábito de beber, aí eu saio com a minha turma, tem problema? Não. É saudável? Para uns sim, para outros não. Vai depender do como essa situação vai afetar a minha vida. Se eu me torno um alcoólatra e que eu chego à minha casa e brigo com a minha família, brigo com meus filhos, xingo minha mãe, xingo meu pai, xingo a minha mulher, quebro tudo, então tem alguma coisa errada. E certamente eu vou estar sendo influenciado por espíritos que estão desencarnados. Como eles não conseguem tocar e precisam da matéria, eles precisam do que a gente chama hálito espiritual, que é o que ele vai sugar, que é considerado também como vampirismo.
que é mais normal do que a gente pensa. Então, às vezes, essa pessoa está, vamos supor, ele sentava ali, ele saía do serviço no fim de semana, tomava uma cervejinha com uns amigos ali, batendo um papo e tal. Tem algum problema nisso? Sério? Não, a sociedade aceita o álcool como uma droga legal. Mas é uma droga como qualquer outra, como a cocaína, como a maconha, porque ela causa dependência, ela causa problema. Então, mas a sociedade convencionou que beber pode. Cigarro, até há pouco tempo, na minha época, a gente via nas propagandas o cigarro, para você, somente para o homem, para o jovem, né? O jovem adolescente, era quem fumava que era destacado. Então, são momentos que a gente vai vivenciando. Ela está prevista no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. E está lá na intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é o item 2. Então, o pensamento, que é o grande segredo, ele sofre uma influenciação que muitas vezes nós não percebemos. De repente, você está assim, aí você fala assim, vou dar um passo. Só que, às vezes, esse passo não é você que está querendo dar. É essa aproximação que, geralmente, ela vai surgir de forma a alcançar a sua psique. Mas o espírito, e a gente tem que deixar isso bem claro, tem espíritas que eu acredito que alguns ainda têm dúvida, em qualquer manifestação espiritual, o espírito não entra dentro do corpo do médium. Isso é uma ficção dos filmes que foram feitas para causar impacto. E é interessante. Então, como é que ocorre essa influenciação? Ele chega perto de mim e, pela vibração do perispírito, ele vai sintonizando e vai aproximando. Ah, mas é todo o tempo? Não, ele chega e te magnetiza. Olha, na hora que você passar naquela porta, que você vê aquela pessoa, que aquela pessoa está todo dia ali. Na hora que ela fala bom dia, você vai apelar com ela, você vai xingar, você não quer ter bom dia, aí você xinga a pessoa. Na hora que você sair do carro, que o cara te fechar sem querer, porque não viu, você manda um palavrão. E se ele estiver na mesma sintonia, o que vai acontecer? Ele vai descer e vocês podem até causar o óbito um do outro. E aí os nossos irmãozinhos que estão lá influenciando, opa, consegui. No livro Diálogo com as Sombras, o Ercílio Miranda, se não me engano, esqueço o nome dos autores. Ele fala que esse grupo, Emílio Miranda, isso mesmo. Ercílio é o outro, Ercílio Marques é o outro. Aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, que o outro lado, eles nos acompanham diariamente. Eles até nos filmam para ver a nossa reação. Porque quando ele vai nos cobrar, ele vai saber exatamente qual a pedrinha no sapato que vai me tirar do sério. Aí ele sabe que se eu torço por um time, na hora que eu vou lá, que o meu time perdeu e o outro time ganhou, ele sabe que se na hora que alguém me falar algum assunto sobre que o meu time perdeu, eu vou explodir. Qual que é o objetivo? Me tirar da normalidade, da harmonia. Porque quando você sai da normalidade, quando você perde a sua harmonia, você se torna refém de qualquer outro. Até de espíritos encarnados. O grande lance é você ter o controle da situação. E o segredo, já falei anteriormente, a prece. O que a nossa irmã falou aqui, quando abriu? Vamos respirar calmamente e vamos sintonizar através da prece. A música, quando foi tocada, o que ela fez? Ela promoveu uma limpeza dos miasmas do dia a dia de todos nós, da psique. Quando nós vimos as menininhas nessa fase do espírito, são maravilhosas, toca qualquer um de nós, por causa da pureza delas, vocês viram que elas participaram de forma natural, espontânea. Então isso tudo afeta o nosso dia a dia. E quando isso ocorre, os espíritos, eles nos ajudam, que é através desses sentimentos e amor
que vão sendo magnetizados em nós. Bom, mas aqui nós estamos falando de amor, conselhos, né? Edificação. Olha, isso aqui é um lado positivo. Se todo espírito chegar e fizer isso para mim, eu estou muito bom, estou feliz. Minha vida vai ser maravilhosa, no trabalho, em casa, no centro, em qualquer lugar onde eu estiver, porque vai estar prevalecendo sentimentos de amor, conselhos, né? E tem uma abrangência universal. É o que a gente chama de egrégora. Egrégora é quando nós nos reunimos e que estamos todos sintonizados com a mesma projeção mental. Então, quando a gente tem essa projeção mental, nós criamos essa egrégora, igual aqui, por exemplo, nós somos protegidos, porque todos nós, além dos mentores espirituais da casa, nós estamos projetando o bem, a paz, o amor, a boa vontade de mudar, a boa vontade de ouvir uma pessoa que está falando, a boa vontade de ouvir a canção que foi feita. E isso modifica a nossa projeção mental. Ela deixa de ser. Nós esquecemos que o cara me fechou, a conta que eu tenho que pagar, que eu não tenho dinheiro hoje, eu briguei com minha mulher cedo, com meu filho foi mais grosso comigo num posicionamento, e eu estou impregnado desse sentimento. Quando os bons espíritos nos influenciam, isso nos ajuda. Mas para eu receber, eu tenho que estar apto. Uma imagem material que a gente possa demonstrar é quando você está na chuva, que você abre o guarda-chuva. Se eu abro o guarda-chuva, a chuva não vai me molhar. Se eu abro um guarda-chuva de emoções negativas, de rancor, de raiva, esses espíritos, por mais carinhosos que chegam para conosco, eles não vão conseguir fazer. Ou melhor, não é que eles não vão conseguir. A coisa mais bacana que eu acho do espiritismo, que a gente vai aprendendo, é a capacidade que os espíritos superiores têm em respeitar o nosso livre-arbítrio. É extraordinário. Ele vê que você pode até... mas é justo, eu vou cair no buraco. Falou, mas o buraco é você que escolheu cair. Ele aproximou, falou, não vai por aí não faz isso não. Não sai hoje aqui não. E você... mas eu não sou médio ostensivo. Mas nós temos uma vozinha interior que normalmente a gente ouve. Mãe, então, é fantástico, né? Mãe, quando fala, não faz isso, não vai em tal lugar. E pode ter certeza que vai responder. Interessante, né? É a percepção da mãe, porque quando esse espírito nos recepcionou como mãe, que ela falou assim, olha, pai também, né, gente? Mãe, eu falo mãe porque vou te receber, nós temos as provas tais, mas eu vou te proteger. E mãe, eu acho que chega mais próximo do que seria o que Jesus, né, que é o amor incondicional. Não fala nem Jesus, é Deus. Deus para nós, o que é o amor incondicional? Tanto faz se eu sou bandido, polícia, médico, enfermo. Ele nos ama incondicionalmente. Mãe é isso. Pode te brigar com você não vai fazer, então devemos ficar atento a isso. Então, quando você começa a escutar, né, lá no fundinho, algumas sugestões, você tem que ficar atento, porque esses pensamentos, eles vão atuar na sua psique. É uma força psíquica que interfere nos seus processos mentais. De repente, você está fazendo uma coisa que você não tem o hábito. De repente, você está agindo de forma que você não tem, por hábito, agir. Você está explodindo com alguma coisa, você está xingando as pessoas, você está brigando com o outro, você está tomando atitudes que você não as toma normalmente. O livre-arbítrio vai estar presente nisso aí. Mas a aproximação espiritual é muito comum nesse momento. A sutileza é tão fantástico que você não percebe, você acha que é você. Por isso que a gente aprende, né? Vigiar e orar é importantíssimo, porque ele vai nos condicionar a perceber, mas isso não é meu. Esse pensamento de xingar o rapaz ali, a moça que passou por mim, esbarrou em mim,
fez por mal. O que nós temos que ter em mente? Todos nós, sem exceção, temos os irmãos que estão na cobrança, que é dado a eles o direito de cobrar. Se cada um aqui já viveu, já reencarnou, e pelo menos no mínimo mil vezes, são 1000 situações que nós fizemos alguma coisa certa ou errada. Algumas muito certas, outras muito erradas. Ah, mas eu vou ficar vivendo de passado? Claro que não. Quem gosta de passado é museu. Nós temos que fazer o quê? Qual a minha ação ou qual a minha atitude que está causando um problema para mim, para minha família, para meus amigos, para o meu ambiente, o ambiente que eu frequento? Quando você começa a interpretar isso, você começa a ter noção de algumas coisas que você vai perceber. Isso é meu e isso não é meu. Então você tem que repudiar o que não é seu. Como? Tudo aquilo que for contra o seu caráter, tudo aquilo que você percebe que está ocorrendo e que é contra a sua essência, você tem que repelir, principalmente se for para o mal. Então, se eu sei que alguém fez qualquer coisa, a chamada fofoca, eu não devo propagar o mal que chega até a mim. E é difícil, porque às vezes a gente fala até por inocência. Então a gente deve evitar. Se eu falar, vai ajudar alguma coisa? Não. Eu posso até criar uma situação diferente que vai causar um outro dano muito maior. Então é melhor ficar quieto, melhor ficar calado. Como eu disse, a princípio parece como inspiração sutil. Depois, intempestivamente, para com o tempo fazer essa interferência na mente obsessora, na mente encarnada, com vigor alcança o clímax na possessão, que é lamentável. A possessão aqui, a gente já entrou na fase mais grave, né? Da aproximação da influência dos espíritos sobre nós. Quando chega nesse momento aqui, é um trabalho intenso que tem que ser feito. Alguns casos, a necessidade de várias reuniões de desobsessão e nem sempre se alcança uma resposta imediata, pode demorar anos. Por quê? Porque nós fomos consentindo a aproximação desses espíritos que estão nos influenciando. Como? Eu continuo, eu venho no centro, mas eu não mudo nada, eu não procuro mudar. Aí eu passo ali da porta, eu chuto o cachorro, eu xingo outra pessoa, eu brigo com a outra. A minha essência não alterou nada. Ninguém vai virar santo de um dia para o outro. Aqui na Terra, nesse momento, nós estamos passando começamos pelo início da regeneração, mas de qualquer forma nós somos prova e expiação. Então não tem nenhum espírito santinho, não. Ah, mas o Chico é uma exceção. Divaldo é outra exceção. Esse grupo de espíritos que são chamados missionários, eles vieram preparados para poder trazer para nós e mostrar o caminho. Gente, nós temos que perdoar, nós temos que melhorar. Não adianta só eu melhorar se o meu vizinho, minha amiga, meu irmão não está melhorando. Mas isso não significa que nós vamos fazer isso de um dia para o outro, não. É um processo gradual. Esses são alguns mecanismos da influenciação. Tabagismo, né? Cria o hábito vicioso, facilita a interferência de mentes desencarnadas. Alcoolofilia, que é o álcool. A sexualidade em excesso também. Estupefacientes é a ação deprimente de certas drogas que a gente toma. Eu preciso acalmar. Então isso pode gerar uma alteração dos centros nervosos. Alienação mental que aniquila a razão. Então, outras formas, outros mecanismos, glutoneria, maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo, são entradas de acesso para mentes desatreladas, sedentas de comensais, com os quais em conexão segura, contínua. Isso tudo, nós vivemos isso aqui no dia a dia, em diversos momentos. Por isso que é importante o vigiar e orar. Por isso a importância do estudo, por isso a importância do culto do Evangelho no lar.
é o que vai nos proteger, é o que cria a sintonia vibracional. Todos os centros têm essa proteção. Só entra naquela porta, não só desse, em qualquer centro, os espíritos que os mentores da casa permitem. Esse espírito pode entrar, que nós vamos tratá-lo assim, dizer assim, esse espírito vai entrar, que o Ricardo Venançoso vai falar sobre isso, ele precisa aprender que ele tem que perdoar. Aí eles, e mesmo assim sob controle, não é uma coisa feita aleatoriamente. É muito comum chegar às vezes em casa espírita, médios que estão começando os primeiros momentos da mediunidade, e da manifestações públicas, etc., né? Demonstra claramente que ele está no início do processo. O que as casas fazem? Pega esse nosso irmão, leva lá para uma sala ou outro lugar, dá um passe nele, conversa com essa pessoa. Olha, não é recomendável que fica dando manifestações espirituais mediúnicas na frente de todo mundo. Já pensou se entra 10 médios aqui, 10 resolvem dar manifestações? Vira uma bagunça. Então, e a espiritualidade superior sabe disso, e ela trabalha nesse sentido. Ela não permite, porque a proteção da casa vai estabelecer esses limites. E a proteção vibracional, que todos nós estamos fornecendo agora para os espíritos que coordenam a casa. Os espíritos veem tudo, está lá no Livro dos Espíritos, questão 456. Eles influem os nossos pensamentos, a questão 459. Podemos libertar-nos da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal, está na 467, Livro dos Espíritos. Eu acho que todo espírita, se não leu, tem que ler o Livro dos Espíritos. Porque aí sai da fascinação, da manipulação. Né? É como diz o Evangelho, conhecereis a verdade, ela vos libertará. São clichês que nós todos aprendemos, mas são importantes, porque quando eu tenho conhecimento, eu não sou manipulado por ninguém. O espírito tal falou isso, isso, isso. Não, mas o espírito tal falou isso, isso, isso. Quando a gente já conhece os mentores, quando há pela psicofonia, você conhece até o estilo dele. Isso é o que o Kardec nos ensinou. Sabemos que os espíritos podem manipular a ectoplasmia e ele pode manifestar para os médiuns videntes, clarividentes, a forma que ele quer, até de mentor. O Espírito, Jesus Cristo manifestou aqui. Poxa, vamos botar o pé no chão. Um Espírito da estirpe de Jesus Cristo manifestar, não é que qualquer lugar aqui qualquer lugar na Terra, acreditar nisso me desculpa, é não ter conhecimento do que tanto Kardec como os Espíritos nos ensinaram. Não que ele não possa, o que ele vai fazer? Ele vai irradiar o que ele quer, e os seus prepostos que estão aqui em volta de nós vão transmitir para nós a orientação. Mas ele vai vir aqui, aquela história, Deus é brasileiro, gente, é lamentável pensar nisso. Demonstra a ignorância de quem acredita nisso, não ofendendo a pessoa, mas apenas como inventar. O que facilita essa influência? A fraqueza, a negligência, o orgulho do homem, que dão força aos maus espíritos, o poder que tem sobre nós, sobre vós, né? Resulta de não fazer-lhes o mal. Está lá na questão 498 do Livro dos Espíritos. Então, quer dizer, quando eu me torno uma pessoa deprimente, que eu passo a não acreditar em mim, eu estou abrindo um vórtice para que esses espíritos, e principalmente o nosso orgulho, é o que acontecia no passado, o tal do duelo, né? Hoje o duelo virou virtual, né? Não se usa faca, arma, revólver, etc. Passou por virtual. Hoje as guerras são virtuais, que a gente está observando. Querendo ou não, é um avanço em termos de espírito. Os espíritos já falaram uma vez para nós também que no passado nós íamos para o Coliseu ver
os gladiadores e os cristãos serem mortos por feras e etc, etc. A evolução ocorreu tão forte que hoje nós vamos para os campos de futebol torcer para um time X ou time Y. Mas ainda tem brigas quando sai às vezes. Mas já é uma evolução. Então acho que isso é algo legal para a gente ter em mente. Deixar para ler que é melhor, né? Então foi o que eu falei. Esse hospedeiro que somos nós que vamos fornecer aquele espírito que está nos influenciando a capacidade dele justapor-se ao nosso cérebro, a nossa vontade, e através do perispírito que ele se identifica com a gente. O perispírito é o nosso grande irmão, brother, né? Aquele é o guardião das nossas reencarnações. Tem tudo. Por isso, quando você vai você vai, por exemplo, numa cartomante, que é uma médium, que ela põe a carta, que ela fala alguma coisa, que você fala, mas essa pessoa não sabe nada de mim. Por quê? Porque no perispírito estão registradas todas as nossas reencarnações, os nossos vícios, as nossas quedas, etc. E o espírito que trabalha com essa médium, ele tem acesso, hoje é o que nós chamamos de nuvem. Olha como é que os espíritos vão nos ensinando como eles estão mais avançados. Hoje a nuvem. Você tem tudo lá na nuvem, seus arquivinhos. Ele vai lá, igual ali, ele acendeu ali, ó, ele teve acesso a tudo que eu tenho. E aí ele pode falar, não, Ricardo, é isso, isso, isso. Eu falo, olha como é que ele sabe. Porque está contido em mim. E os espíritos, pela influência, eles vão adentrando a isso e vão sabendo as nossas imperfeições, vão saber os nossos medos, vão saber como nos atacar. Isso é um exemplo. Não sei se vai ter. Ali, está vendo? Ó, tem o espírito lá, a obsidiana lá. Olha como é mais ou menos o que ocorre. É mais ou menos isso. Isso é uma representação, né? Isso. E sempre vai haver um orientador espiritual. Está vendo? Ó? É como se fosse um vale onde... uma reunião saudável entre amigos, e aqui é a reunião no mundo espiritual daqueles que estão cobrando desse nosso irmão que está ali. Tem som, não sei porque eu não consegui sair o som ainda. Então aqui, ó, esse aqui é o líder da falange que quer prejudicar aquele da camisa vermelha, e ali ele está falando, o que o Miranda falou. Eles têm um arquivo nosso, eles nos acompanham, eles sabem tudo. Aí ele fala, como é que você vai influenciá-lo? Como é que você vai fazer? Pode deixar, eu estou trabalhando isso aí. Não. E aqui a pressão ela é violenta. Por quê? É o medo. A subjugação desse outro espírito ao líder, está vendo? É muito forte. E a cobrança é muito séria. Mas o que vai acontecer? Ali ele fala para ele o seguinte, eu quero resposta, eu quero um resultado, eu quero acabar com aquele cara. Olha lá, ele está lá no bar, olha lá, uma reunião que nós fazemos normalmente. E estamos cercados por espíritos que estão sugando, vampirizando-nos a energia da bebida, do cigarro. Olha lá, está vendo? Isso é uma representação muito interessante que eu achei. Eles estão falando que vão sair, aí ele fala, não, minha mulher não quer, aí eles começam que isso, cara? Você não é mais o mesmo, e etc, etc. A mulher dele liga para ele, eles falam, você vai atender sua mulher?
E a pressão é tão grande que ele fala, não vou atender, não. Isso acontece com todos nós. Isso é mais comum do que a gente pensa. E os espíritos continuam chegando e aproximando. Olha lá. Esse aqui fala, poxa, cara, tem umas meninas legais, nós vamos sair, nós vamos beber, você não vai, não? Você não é mais o mesmo? E ele está relutando, não vou não, cara, não estou afim não, etc, etc. E os espíritos vão chegando lá e vão influenciando até o que os outros falam. E ele está relutando, não vou não, eu não posso, estou recém-casado, não sei o quê. E os amigos estão fazendo mal, se a gente for analisar? Teoricamente não, são amigos. Teoricamente uma reunião de amigos, batendo papo, falando sobre futebol, falando sobre tudo. Então tá correto? Ou melhor, nós podemos julgar? Não. Agora, compete a nós sabermos diferenciar o que eu vou fazer ou não. Olha lá, e a mulher dele chamando, ó, e ele não atende. A proposta daquele outro espírito é que esse aqui desencarne, que é uma cobrança lá do líder, daquele líder espiritual lá que estava lá com ele lá. E ele vai propondo, olha lá, tá vendo? E ali, nesse momento aqui, ele fala assim, hoje eu vou te matar, hoje você vai morrer, vou fazer tudo para você morrer. E aí eles saem com o carro, quer ver? Parou. Aqui está a mulher dele tentando falar com ele no telefone, ele não atende. O que ela vai fazer aqui agora? Ela vai parar, já vou antecipar, inclusive. Olha lá, ele não atende. E ela tem fé. Nesse momento, ó, ela faz uma fé, ela faz uma prece, pedindo aos bons espíritos, olha lá, olha, tá vendo? Ó? Pedindo aos bons espíritos, ela fala, ele é um bom marido, ele é um bom pai de família, ele é um trabalhador. Então, por favor, ajudem-no, ampare, protejam. Aqui ela está fazendo a prece. E o pessoal está lá no bar e vão sair com o carro. A prece entra na sintonia com os espíritos superiores. Aqui tem uma mentora, que aqui ó, ela consegue perceber tudo o que está acontecendo, e ela vai pedir o socorro para aquele nosso irmão, atendendo a prece da irmã, e certamente por mérito dele também. Ele tem mérito também. Ali ela fala, meus irmãos, vamos precisar socorrer um irmão, uma tarefa de amparo. E aí os espíritos vão. Isso depois vocês olham na internet, é Sozinho que chama, tá? É interessante, eu peguei para poder servir de exemplo, né? Ó. E todos estamos ligados uns aos outros na carne e fora da carne. Achamos-nos livres ou prisioneiros no campo de experiência, segundo as nossas obras, através do Evangelho. Oi. Para poder ajudar, exatamente. Por causa, nós estamos em volta, o que eu falei no Isa? Está lá, viu, gente? Nesse local, tem que citar, lógico. TV Mundial do Espiritismo.com, está lá. Todos podem acessar, eles que fizeram esse trabalho, tá? E outro sinal, você tem razão, a dificuldade de nos ajudar. Por quê? Nós estamos em volta, igual eu falei no início, num mar de energia. Só que a energia que nós circulamos, ela ainda é muito materializada, muito grotesca. Mas, aí que eu acho bacana, a misericórdia divina é tão fantástica, que o pouquinho que nós fazemos, eles nos ajudam. Isso é que é legal. Você faz pouco, nós não fazemos quase nada. E aí, às vezes, você ia desencarnar, você só tem um acidente, você quebra uma perna, você não sei o quê, é socorrido. Então, isso, graças a Deus, eles têm essa misericórdia para conosco. Essas são alguns sinais a serem observados. A irritabilidade. Pessoa nossa, nós começamos a ficar muito irritadíssimos, você pode saber que tem alguma coisa. Mas eu estou chateado no trabalho. Tudo bem, mas
Pode ter uma aproximação espiritual? Pode. A invigilância, ela permite que eu abra essa porta. E os nossos vícios, né, que em tese representam uma forma de suicídio indireto. E aí vamos lá, agora vamos para uma coisa, aqui a gente está falando alcoolismo, tabagismo, né, drogas, etc. Eu, por exemplo, acho que eu estou me suicidando. Eu sou diabético, não estou aguentando ver um chocolate. Na hora que eu chegar do lado de lá, eu já sei, eu sou suicida. E nunca gostei de chocolate, de doce, depois que eu fiquei diabético. Então, e é um suicídio? É um suicídio. Se a gente for analisar ser bem radical, eu estou cometendo um suicídio. Então, para a gente ver, se eu como muito, eu estou cometendo. Porque a gente tem o hábito de achar que é só que o suicídio é aquele que dá o tiro na cabeça, aquele que pula, que bota a forca, né, bota a corda no pescoço, e não é. Existem várias formas de se praticar o suicídio indireto, que é o que nós estamos fazendo. O que eu estou fazendo quando eu como chocolate. Mas eu já estou consciente, na hora que eu chegar de lá, meus compromissos são muito grandes, eu já sei, eu tenho que voltar, como é que eu volto agora? Só que, como é que eu falei? Há uma previsão teórica de que enquanto um está aqui, tem 7 lá em cima. Se cada um que aqui viver 100 anos, eu só volto no mínimo daqui a 700 anos. E aí o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar na erraticidade? Ou vou ficar preso na minha cobrança? Que umbral é isso, né? O nosso tribunal é a nossa mente. Nós vamos estar certamente num ambiente vibracional, em que outros irmãos também estão perambulando, e ali um ou outro, um mais forte que o outro, vai fazer igual aquele outro que estava lá, o líder lá daquele grupo espiritual. Ele começa a coordenar e começa a falar, agora você vai pegar fulano, vai fazer isso. Como é que eles fazem? Eles mandam, por exemplo, pegam, digamos, esses mais que estão no início, né, do desencarne. Você vai ficar perto do Flávio ali, ó, e vai ficar o dia inteiro do lado dele, magnetizando, que ele vai tropeçar com não sei o quê, etc, etc. E esse espírito, o papel dele é esse. Aqui é a continuidade daquele pedaço ali, ó, quando ele sai lá, o carro, tá vendo? Ó? Então aqui, eu só parei aqui pelo seguinte, ali nesse momento há realmente o encontro dos 2 carros e na sequência do vídeo há o desencarne realmente. Aí você fala, poxa, mas a mulher dele não fez a prece? Fez. Aí mostra os outros espíritos superiores chegando, resgatando os espíritos, só que a prece dela foi atendida. O marido dela não desencarna. Desencarna aquele que estava de camisa branca, falando com ele, etc., que estava no volante, é o que desencarna. É muito interessante. Depois vocês entram na internet e pegam isso, que é muito interessante para a gente ter noção. E tudo vai depender do nosso livre-arbítrio. O que eu falei, a coisa mais linda que eu acho no Espiritismo são os espíritos superiores, essa capacidade que eles têm de... Eles respeitam profundamente o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Não tem problema nenhum. Todos nós somos livres. Faz o que você quiser. Quer beber, bebe. Quer fumar, fuma. Quer brigar, briga. Quer ficar, sei lá, perdido na madrugada. Seja o que for. Quer matar o outro, não tem problema. Você é livre. Tudo vai ter uma consequência. Esse que é o grande detalhe. Então, por isso que nós temos que estar sempre atentos para poder... O ideal é fazer o bem, né? O ideal é fazer o bem. Melhorar. Então, se eu melhoro a cada dia, eu vou estar, igual eu falei, nós não perdemos o que nós conquistamos. Então, e é muito difícil, porque nós somos cobrados na família, mulher, filho, pai, mãe, tio, avô. Você não é espírita? Quem aqui talvez não ouviu isso? Você não é espírita? Médium, então, pelo amor de Deus. Você não é médium, você não trabalha com isso, aquilo e tal. Mas eu sou um médium, eu sou igual a você, eu estou cheio de defeitos. Talvez eu seja pior, talvez não. Muitas vezes eu sou pior do que todo mundo. Mas eu estou lutando para melhorar. Eu estou me esforçando para melhorar. Como eu já sei que tudo que eu adquiro para o bem ou do bem eu não vou perder, significa que amanhã eu estou melhor do que eu estava hoje. Esse aqui é o grande mistério, tem que ser resolvido, tem que ser observado.
Como eu falei, ó, tá vendo? Nós escolhemos o que a gente quer. Nós escolhemos as nossas companhias. O tipo de espírito que eu vou atrair vai depender, não é culpa só deles, não. A influência, igual na obsessão, a gente sabe, ela ocorre dos dois lados. É muito comum nós, encarnados, obsediarmos espíritos que estão desencarnados. Mas me dá um exemplo. Meu pai morreu, meu filho morreu, minha mãe morreu, boto o retratinho dela lá, e estou lá todo dia, ô mamãe, ô fulano, eu estou amarrando esse espírito. E a obsessão está ocorrendo daqui de encarnado para desencarnado. Isso acontece? Acontece. Eu vou selecionar as minhas companhias. Isso aqui é uma representação interessante, seria mais ou menos isso que sim que ocorreria. Os espíritos que têm necessidade, digamos, do tabagismo, eles vão sugar essa energia. É muito interessante isso. Nós temos os anjos guardiões, os nossos espíritos protetores que estão sempre disponibilizados para nos ajudar. Deus é tão misericordioso que é isso. Ele não nos abandona. Ninguém está sozinho. O que vai nos fazer, às vezes, vivenciar uma situação mais delicada é a nossa falta de fé, a nossa insegurança em achar que nós estamos sozinhos, e não estamos. Esses seres, está lá na questão 495 do Livro dos Espíritos, estão ao vosso lado, ao nosso lado, olha que bacana isso, ó, por ordem de Deus, que por amor os colocou perto de nós, ou de vós, aí ele está falando dessa pessoa, cumprindo uma bela, embora difícil, missão. Em qualquer lugar onde estiverdes, estarão convosco, nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão, nada vos separa desses amigos que não podereis ver. Esse irmão, esse anjo da guarda, esse mentor, esse tarefeiro da luz, ele se propôs vir como resgate dele, inclusive. Olha, eu vou lá, eu vou estar do seu lado, Ricardo Enas. Ou melhor, vou estar ao lado de cada um de nós, cada um tem um. E ele não vai nos abandonar. Esse é o cara que vai estar sempre nos intuindo. Faz isso. Como? Telepaticamente. Ou então, ele vai chegar, ele vai pedir alguém, vai chegar para você e falar assim, olha, não faz isso não. Ou faz isso, ou passa por ali, espera um pouquinho. Esses espíritos, eles fazem isso. Se nós estivermos com a capacidade de perceber as intuições que nos são encaminhadas, ou que chegam até nós, nós evitamos uma série de problemas, sérios. Isso é uma demonstração mais ou menos gráfica, né? Nós estamos sempre cercados por espíritos protetores, sempre, sem exceção. Qualquer lugar que você for. Você pode entrar no lugar mais denso vibracionalmente, eles vão estar do seu lado. E se a sua sintonia for verdadeira, se for sentimento do seu coração, eles vão conseguir te proteger. Lembrando que da lei de livre-arbítrio, de lei de ação e reação, eles vão inclusive respeitar se você tiver que passar por um acidente, que aquilo for um resgate. Eles não vão interferir no que você tem que passar na sua prova. O que eles vão fazer é te dar suporte para que você passe de forma correta, né, digamos assim. Cada anjo da guarda ou espírito protetor tem o seu protegido por quem vela. Como um pai vela pelo filho, fica feliz quando vê no bom caminho, fica triste quando seus conselhos são desprezados. Mas ele respeita a nossa decisão. Ele não vai tomar decisão por você. Não faz isso não. Mas eu vou fazer. Não faz não. Vou fazer. Então tá bom. E arque com as consequências dos seus atos. E agora eu gosto disso aqui, ó, quando a gente fala, né, parece que é tão moderno, né? A física quântica explica que o comportamento das moléculas, átomos e partículas subatômicas, objetos quânticos,
em geral, não estão localizadas, podem estar em duas regiões do espaço ao mesmo tempo. Parece que agora, né? Isso foi em 1861. Davidovich, na Revista Espírita, número 8, Princípio da Incerteza. E a gente está falando em física quântica agora que nós estamos começando a aprender. Olha aqui, 1861. Foi a época dos grandes espíritos que reencarnaram na Terra. A França era a época do iluminismo. Os grandes espíritos que criaram e trouxeram informações estavam todos lá. Olha aí, falando em física quântica em 1861. E é assim, mais ou menos, que os espíritos vão influenciar. Está vendo aqui o exemplo da física quântica, está vendo? Ó, o elétron ele pode estar em duas esferas, em dois locais, ó, ao mesmo tempo. E aqui vem teoria. Isso aqui é uma demonstração só para a gente ter uma noção, né? Está vendo? Da influencialização. O espírito influenciando o outro. Ele está projetando nela e magnetizando o que ela quer, ou o que vai acontecer. Por isso que o passe, inclusive, é extraordinário. O passe, o que ele vai fazer? Ele vai limpar esse magnetismo que nós estamos impregnados. Por isso que depois que você toma o passe, você sai, estou melhor. Eu fui na casa espírita, tomei um passe, aí, nossa, sai mais leve. Porque tudo que está impregnado aqui em volta de você foi retirado. A sintonia, ela vai determinar a nossa proteção. Então, aqui mais ou menos um simbolismo do que seria, em tese, o culto do Evangelho no lar. Nós vamos ter irmãos protetores especializados em magnetismo, principalmente, eletricidade, para proteger o nosso lar e a nós. Então, quando eu tenho o hábito de ler coisas boas, de ter sempre uma leitura saudável, praticar ações do bem, implantar o culto do Evangelho no lar, certamente nós vamos estar todos protegidos. Isso aqui é legal. Essa sintonia é qualquer mudança de potencial nesse íntimo, né, do espírito, da natureza de seus pensamentos e emoções. Nós vamos estar sintonizados uns para com os outros, tanto espíritos encarnados como desencarnados. Isso que vai definir a aproximação espiritual ou a influenciação espiritual no nosso dia a dia. Algumas dicas. A fim de que o equilíbrio faça parte do cotidiano, é indispensável que a mente asserenada comande os equipamentos orgânicos com descargas contínuas de energias benéficas que aurem na meditação, na prece, na reflexão, nas paisagens de beleza e harmonia do próprio planeta. Isso é do Divaldo, tá? Lá da Joana. Eu esqueci o nome do livro agora, um livro recente dele agora que eu tirei de lá. Muitas vezes é necessário evitar o enfrentamento com o mal pela simples razão de ele ser destituído de ética, de princípios que dignificam a pessoa. Então não adianta eu brigar, por exemplo, se eu posso até ser mais forte do que o mal. Só que eu tenho ética. Eu não vou agir desonestamente ou vou atuar. Eles não têm ética. Então, para eles, quer influenciar você, ele quer acabar com a sua harmonia, quer acabar com a sua paz, com a sua família, com as suas conquistas. Então, isso aqui é fundamental. O trabalho de educação moral dá-se através da mente saudável, de modo a diluir a ignorância e o primarismo, até manter o discernimento edificante e doura-se. Isto é desaparecer a treva e fazer-se brilhante. Quer dizer, por que as crianças, o espírito enquanto criança, ela aceita melhor a evangelização e ela muda? Nós já sabemos, mudar um ser humano na minha idade, na nossa idade, é mais difícil. Nós já estamos com ideias fixas, com posicionamentos que não passa de orgulho, né, na verdade, que é um vício também, está errado. Por isso que trabalhar as crianças é fundamental. Porque enquanto criança o espírito aceita melhor. Vocês viram as menininhas como cantaram docemente, de forma espontânea, sem julgar,
puro. Então você consegue, de uma forma mais eficaz, modificar esses espíritos. O que elas aprenderam, o que elas estão aprendendo aqui com a canção, com os versos, isso está sendo assimilado no perispírito e vão se tornar certamente pessoas melhores que nós. Com qualquer criança. Então, esse é nosso objetivo. Desejamos paz, amor e esperança a todos. Obrigado pela oportunidade. Espero ter colaborado